Fala pessoal, Joãozinho Mesquita na área e hoje eu resolvi trazer para vocês 3 casos de testemunhos marianos que são incríveis e vocês vão gostar. Então eu já trouxe essa lista de vídeos aí que vocês vão assistir agora. Sou ex-protestante e atualmente convertida ao catolicismo, e a minha história com Nossa Senhora é uma história muito importante para mim, porque eu era uma pessoa que tinha dúvidas a respeito dela, eu não acreditava nela e eu não precisei buscá-la, ela veio até mim através do meu filho. Eu sou casada com um católico e nós estamos juntos há 12 anos. E em 12 anos ele nunca me convenceu a me tornar católica. Mas eu convidei ele para vir à missa devagarzinho, porque nós precisávamos ter uma fé, porque no momento eu estava afastada de todas as igrejas. E quando eu estava passando roupa para vir à missa, meu filho sofreu um acidente muito grave. Ele teve vários cortes pelo corpo e um dos cortes foi no pé. E a médica disse pra gente que teria que fazer uma cirurgia e que ele perderia o movimento do pezinho. O meu filho é autista, ele tem 8 anos, então eu fiquei muito preocupada porque nós já passamos por muitas dificuldades com terapias e tudo. E no corredor da cirurgia eu estava totalmente desesperada porque eu não tinha mais fé. Eu estava com raiva de Deus, eu estava questionando a Deus e eu senti Maria falar comigo. Ela disse: calma filha, vai ficar tudo bem. Eu vou cuidar do seu filho, mas para isso você precisa aprender a me amar. E ali eu disse para ela: tá bom mãe, eu te recebo como minha mãe. Eu senti ela me cobrir com o manto dela e toda dúvida que eu tinha sobre ela ali desapareceu. E aí eu comecei a rezar o terço todos os dias, venho fazendo o rosário da madrugada todos os dias. O meu filho perdeu o medo de andar, o meu filho passou por 4 meses de recuperação. Hoje ele tem o pezinho perfeito, só ficou a cicatriz do trauma. Mas ele mesmo diz que a mamãe dele é católica e que ele foi curado graças à intercessão de Nossa Senhora. Então hoje eu tô aqui para participar desse momento, que eu jamais imaginei que um dia eu fosse participar. Comemorar o nascimento de Nossa Senhora, gente. Muito obrigada. Já tinha dito que a igreja que eu queria casar era outra igreja que não tinha muita imagem. Aí era tudo assim, tudo meu, rejeitava imagem, rejeitava tudo. E fiz um acordo com ele, viu? Na cara de pau, assim, na cara dura. Eu disse assim, olha, quer casar comigo? Na configuração que a gente tá hoje, eu não quero um terço, nenhuma imagem dentro da nossa casa. E nesse dia do curso de noivos, eu tive essa crise, né? Me sentindo muito culpada. Começa o curso com a Ave Maria, Nossa Senhora sempre presente. O curso foi maravilhoso, foi introdução, enfim, voltamos pra casa. Aí, meus amigos. E já no primeiro dia de curso? Sim, no primeiro dia de curso. Quando a gente volta pra casa, eu chego em casa, né, meio arrasada, com o coração assim na mão. Termina o domingo, na terça-feira eu vou trabalhar. Quando é meu último atendimento do dia, entra uma mãe no meu consultório e diz assim, eu queria falar com você. Bateu na porta, minha secretária não avisou. Aí eu disse assim, não, pode entrar. A filha dela tinha acabado de sair. Ela vai, senta na minha frente e diz assim... Aí eu disse, pois não, quer falar sobre fulana? Né, que era a filha dela, que é minha paciente. Não, queria falar sobre você. Aí eu disse, o que foi que eu fiz de errado? Como assim? Eu disse, meu Deus, o que foi agora? Aí ela disse assim, Thalita, hoje pela manhã eu tava preparando o café de fulana, o café da gente, e me vinha muito você na minha mente. E eu dizia, oxe, meu Deus, eu tô pensando em Thalita, porque fulana tem Consulta, terapia hoje, e eu tô lembrando pra não esquecer, mas eu não vou esquecer, eu nunca esqueço. E ela disse que continuava fazendo as coisas e vinha a minha imagem na cabeça dela. Quando eu menos espero, eu tenho uma visualização, ela dizendo isso, né, pra mim. E eu via o seu casamento, e ele era na igreja católica.
Eita. E você não tinha comentado isso com ninguém? Só eu e Diego, minha mãe e meu pai. E a mãe dele, acho que já sabia nessa época também. Mas estava bem assim, porque eu envergonhada. Eu ainda estava trabalhando, assim, que eu ia casar na igreja católica. Ninguém. E aí eu disse assim, não, peraí. Quando ela fala isso, se ela é católica, ela quer que eu case na igreja católica, tá vendo as coisas. Ó, sempre na ponta da língua, né? Como eu disse. Chip da contra-argumentação ativado. Ativadíssimo. E aí ela diz assim, eu via você entrando e você tava com sua mãe e com seu pai. E na semana anterior, minha mãe tinha dito assim, Thalita, posso entrar contigo não no casamento, que as filhas agora entram com a mãe e com o pai. Eita. Quando ela falou isso, aí o negócio já foi apertando, né? Eu disse assim, peraí, calma. Essa mulher tava na minha casa. E quando ela fala de novo, ela diz assim, mas eu olhava 3 vezes e eu via seu pai e não via mais a sua mãe. Eu via Nossa Senhora segurando o buquê junto com você e conduzindo você até a Diego e a Jesus, que estava ali esperando no altar. Misericórdia. Chega, arrepiei agora. Foi. Quando ela falou isso, meu olho encheu de lágrima, né? E eu disse assim, não. É demais pra mim. Não, eu disse, não. Eu comecei a chorar. Aí, a lágrima descia quando ela falou isso. Aí eu disse assim, foi muito importante você ter trazido isso, porque eu tô vivendo um conflito. Ela disse, eu sei. O Senhor pediu pra eu lhe dizer, pra se livrar de toda a culpa. Eita. Domingo, eu lá com culpa, chorando. E que você se permita descansar no colo de uma mãe. Aí eu disse, eu tenho mãe. Eu vou deitar no colo da minha mãe quando chegar em casa. Eu era assim, ó. Gente, você não tem noção, não. Do combate que foi, não. Eu disse assim, eu vou descansar. Eu tenho mãe, quando eu chegar em casa, minha mãe tá em casa, eu deito no colo dela, eu vou descansar. Isso na minha cabeça, né? Eu não dizia pra ela. Mas altamente combativa. As coisas acontecendo diante dos meus olhos. Porque pra quem é católico, quando eu conto esses testemunhos, assim, tu não se rendeu aí, não? Eu digo, não. Não foi nesse momento ainda que eu me rendi. Acontece isso e eu ainda continuo. Foi uma batalha, muitas coisas foram acontecendo. Mas nesse dia, uma chave já foi virada, né? De muitas chaves que foram virando. E aí ela sai de lá, deixa o versículo, ela deixa aquele versículo pra mim de João, né? Da crucificação, quando Maria está lá com Jesus, ela diz, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. Ela deixa esse versículo pra minha meditação e vai embora. Ela disse, olha, Thalita, eu só tenho que falar isso, porque o Senhor manda, eu tenho que obedecer. Ponto. Deixou a bomba lá na minha mão. E eu que lide com isso. Fui pra casa. Cheguei em casa, fui contar a minha mãe. Um poço de lágrimas, quando eu conto pra minha mãe. Cheguei desesperada. Mãe, você não sabe o que aconteceu agora. Fui contar pra ela e minha mãe, então me chorar. Minha mãe, a gente sempre dizia assim... A mãe, a senhora é católica ainda. A gente brincava, porque ela tava lavando os pratos, ela sempre cantava canções católicas. Quando ela ia se referir a Nossa Senhora, a Maria, que a gente chamava Maria, ela chamava Nossa Senhora. Ela sempre assim, eu disse, sua raiz ainda tá muito forte, mulher, só não esqueceu esse catolicismo não da sua cabeça. Tantos anos na igreja evangélica, eu dizia mesmo assim, né? E a gente sempre dizia, e quando eu falo esse relato pra ela começa a chorar. Como se ela tivesse assim, sentindo a verdade naquilo que eu não sentia ainda. E aí ela chora e passa, né? Quando foi no dia 10 de abril, que é meu aniversário, essa mesma mãe manda um presente pra mim. Um saquinho da Natura, um sabonete da Natura. Um sabonete. Quando eu tiro o sabonete, um terço embaixo do sabonete. Se ela me enganou com o sabonete. Aí, quando eu tiro a caixa, um terço de um mistério. Aí eu, que atrevida. Mandou um terço pra mim. Eu mesmo assim, desse jeito. Fui pra casa, peguei o terço, escondi embaixo da roupa. Como que disse, ninguém pode ver isso aqui na minha casa. Minha irmã, protestante também... calvinista também, e assim, começa um processo, né, de eu começar a dizer assim, tá querendo amolecer meu coração, mas a situação, eu tenho uma ligação muito forte com a minha irmã, me impedia também muito, assim, de amolecer, sabe, o coração. Eu guardo esse texto, escondo, aí contei só pra Diego e contei pra minha mãe, e pra mais ninguém. Aí eu recebo uma mensagem dela no WhatsApp, aí ela bota assim, me perdoe pelo atrevimento. E eu tinha dito que é atrevida, né? E ela faz assim, me perdoe pelo atrevimento. No momento oportuno, seu esposo irá lhe ajudar a usar. Ponto. Eu disse, obrigada. Agradeci o presente e ficou lá escondido. Aí chega o dia do seminário de vida, no Espírito Santo. Quando chega na semana, já começa a dizer a Diego, eu tô muito cansada, eu só tenho um final de semana pra resolver as coisas do casamento. Eu não vou, não. 3 dias, porque começava na sexta... Vinha no sábado e no domingo. É o intensivão, o seminário, né? O fim de semana todo, né? Isso, o final de semana inteiro. Aí Diego ia tocar num domingo, em Mamanguape. De toda forma, ele ia ter que voltar comigo.
Eu pego, disse que não. Eu digo, avisa a Rafa que não vai dar pra eu ir, porque eu tô cansada. Ele vai e avisa pra ela. Quando ele avisa pra ela, chegou enxurrada de mensagem no meu WhatsApp. Eu deixei pra olhar no outro dia, na sexta de manhã. Eu não ouvi todas. Ela vai querer me convencer aí. Pá. Quando eu escuto a última, ela diz assim, você me prometeu. Pronto, me pegou na palavra ali. Quando ela disse assim, você me prometeu, doeu na minha alma. Porque quando ela falou, ela disse, você promete que vai no dia lá da celebração? Eu disse, prometo, eu vou. Quando ela disse isso, eu disse, Diego, eu vou. Arrumei a bolsa, aí a gente foi buscar a mãe dele, que fomos nós 3, e a gente foi. No caminho, eu digo assim, olha, vem cá. Tudo bem, a gente tá indo pra esse seminário, mas não tem nada de Maria lá não, né? Tem nada mariano não. Ele disse... Tem nada, Mariano, não. E se tiver, vai ser no domingo. A gente não vai estar nem lá mais. A gente não vai estar lá mais. Quando ele falar isso, eu vou tranquila, sossegada. Chega lá na sexta-feira, quando a gente começa a se sentar, o padre... Era uma missa no primeiro dia. Isso era pra ter vindo só amanhã. Não era pra ter vindo hoje, já na sexta. Só que ele ia tocar, né? O padre vai, sobe... Quando ele começa a celebração, ele diz assim... liguei muito pra você, Rafa, pra dar uma notícia, mas não consegui contato. E como faltava só 15 minutos, eu entendi que era porque você estava na correria, mas porque há 15 minutos atrás o Senhor me pede pra mudar a intenção dessa missa. Essa missa será dedicada a Nossa Senhora. Eita. Eita atrás de eita na minha vida. Aí eu disse, eu não acredito. Aí eu olhei pra Diego, fuzilando o Diego. Tu não disse que não tinha nada de Maria, como quem diz assim, tu não disse que só tinha no domingo. Diego tava assim, ó, no teclado, olhando pra frente, como quem diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. E o padre diz isso, eu digo, tudo bem. Aí ele faz uma homilia que já constrange meu coração. Falando sobre a fé, falando sobre o lugar de Nossa Senhora na igreja, o lugar de Jesus na igreja, falando sobre a devoção, sobre a falta de fé de muitos católicos nela. E ele começa a falar e o meu coração já começa assim. Eu digo, acho que eu tô com ansiedade. Acho que esse negócio tá me fazendo muito bem, não. Aí ele diz, vamos ficar de pé depois? Vamos cantar uma canção? Aí começa a cantar Acaso Não Sabeis. Eu me consagro a ti, começa, né? Mãe de Deus e minha. E eu lá, dura. Quando começa o refrão, acaso não sabeis, eu caio no pranto de choro igual criança. Sim. Criança, menino novo chorando atrás de mãe. Eu começo a chorar, eu choro. E continua. Tem uma advogada, aí só quem já foi órfão, começa um toró de chuva. E o telhado era de brasilite, lá na escola, era um ginásio. Muita chuva, aí eu não sabia mais o que era chuva, o que era lágrima. Eu tava lá num êxtase, e eu lembro que eu choro, e eu lembro que essa menina que teve a visualização, ela tinha dito pra mim sobre se sentir órfã. E o colo da mãe. E o colo da mãe. E foi quando eu disse assim, que eu tinha mãe, que eu ia me deitar no colo da minha mãe em casa. E aquilo foi me pegando e eu chorei. E eu fiquei mais uma vez envergonhada, porque foi pior do que na celebração, muito pior. Eu chorei muito nesse dia. Fui e me sentei. Aí fui naquele dia, terminou a celebração da missa, a gente foi pro apartamento e eu já fui dormir assim, arrasada. Fazia dias que eu não tinha dormido bem e nesse dia eu dormi super bem. Fui no sábado pra lá, teve as palestras sobre pecado, sobre vários temas. E de tarde teve um momento de cura e libertação. Quando eu tô lá no momento de oração, eu disse, Jesus, a gente tem que aproveitar todos os momentos pra falar contigo, né? Então tudo que acontecer aqui eu vou usar pra estar contigo. E eu lá na minha oração, chega uma mulher aqui, no meu ombro. Uma menina. Acho que do meu tamanho, assim, porque eu sou pequena, né? Mas ela era novinha, uma menina novinha, assim. Acho que ela tinha no máximo uns 18 anos de idade, 17 anos. Uma menina novinha. Encosta aqui no meu ombro. Aí eu faço assim, olho. Aí fecho o olho. Eu disse, pronto, lá vem. Como que disse, não tem aquele povo que vai na igreja de pastor que faz revelação, né? E tem medo de... Lá vem a revelação. Lá vem tocar em mim. Pronto, meu medo era assim, ninguém vai tocar aqui em mim, não. Porque fica o pessoal da intercessão, né? Orando ao redor, rezando o texto. E quando essa menina toca em mim, eu digo, não acredito, não. Eu digo, quer ver? Menino, ela tocou aqui em mim, ela disse assim, ela manda te dizer que está muito orgulhosa de você. E que no dia do seu casamento, você entre com um texto que ela te deu. Eita. Aí eu comecei a chorar de novo. Foi um final de semana de choro. E eu lembro que nesse dia, ela fala isso,
Aí ela termina dizendo assim, mas que ela é muito educada e que você só vai entrar no seu casamento com o texto que ela te deu, se você desejar, se você quiser. Aí pronto, ela vai e sai de perto de mim. Aí eu disse, Diego, deve ter dito a alguém que eu ganhei um terço. A gente tava em João Pessoa, era da Nova Berita, e o seminário de vida do Espírito Santo que tava acontecendo. Aí eu disse assim, Diego tem contato com o pessoal de lá, deve ter pedido pra rezarem por mim. E avisou que eu ganhei o terço. Na minha cabeça, gente, eu tinha resposta pra tudo, né? Brincadeira, o chip foi ativado de novo. Com sucesso. Esse Diego deve ter conversado com o Rafa, com alguém. E nessas intimidades de oração, eles... ore por Thalita, que é protestante, vai estar lá com a gente. Assim, já traçou o cenário todinho pra justificar a fala que você recebeu. Uma fantasia que fazia total sentido pra mim. Quando eu vou pra casa, nesse dia, Diego diz assim, amor, Rafa disse que se você quiser ficar, ela leva você de carro pra Rio Tinto. Você não precisa ir comigo. Eu disse pra mim, já deu. Eu quero ir embora. Assim, revoltada. Revoltadíssima. Tocaram em mim. Era isso que eu sentia. Tocaram em mim hoje. Era isso que eu sentia. Já tinha acontecido a missa, a questão mariana, o choro. Aí quando chega nesse momento, no seu casamento, com o texto que ela te deu, isso não é possível, não. Fui pra casa. Deixei ele no aeroporto, que ele ia com o pessoal, com os músicos, e fui pra Mamanguape com a minha sogra. E eu não esqueço nunca que nesse caminho, eu olhava assim, eu gosto muito de contemplar a estrada e orar, né? Durante esses momentos de viagem. E eu lembro que eu olhava pra Deus e dizia assim, Senhor, pra mim, é impossível amar a sua mãe como essas pessoas amam. Mas se for da tua vontade, me ensina. Porque eu não vejo como. Eu disse desse jeito. Porque eu tava impactada já. Eu tava impactada com o amor das pessoas, eu tava impactada com o que eu tinha sentido. E eu dizia assim, é impossível amar como essas pessoas amam. No máximo que eu sinto é um arrepio nesses momentos. Eu orando isso no caminho de casa. Mas se for da tua vontade, me ensine. Mas me dê uma experiência pessoal, porque enquanto se eu usar outras pessoas, eu não vou acreditar. Porque eu já tá... Diga aí, a pessoa... É muito atrevimento, né? Desafiando Deus. Jesus, faça isso aqui comigo, porque senão eu não acredito, não. Hoje eu olho e digo assim, meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu era protestante, me tornei católica. Graças a Deus, a cada novo conteúdo meu, vocês têm me mandado mais dúvidas e eu tô amando responder. Apesar de dominar a parte teórica até aquele momento, eu não me sentia à vontade, por exemplo, quando eu ia numa Santa Missa. Eu entendi que naquele momento eu ainda não me sentia católica, porque faltava uma parte muito importante dessa história, que era Maria. E eu não tinha intimidade, eu não conhecia ela. Para essa situação, o refúgio foi o Rosário da Madrugada. Era um grande desafio pessoal meu por dois motivos. O primeiro é que eu tinha muita dificuldade de acordar. E o segundo é que eu não sabia nem rezar um Ave Maria direito. Então como é que eu ia fazer o Rosário? Eu fui assim mesmo. Tava alguns dias nesse processo, quando a minha sogra precisou ser hospitalizada. Precisou fazer uns exames e o médico disse que dependendo dos resultados daquele exame, ela precisaria passar por uma cirurgia muito séria. Apesar de todo mundo falar que os católicos são idólatras, adoram imagens, quando eu fechava os olhos, durante meus Ave Marias, eu não conseguia ver Nossa Senhora. Não ver Nossa Senhora de uma forma. Eu não conseguia ver. Nessa noite eu coloquei essa minha intenção no rosário. E quando eu fechei os meus olhos, eu vi a Nossa Senhora Aparecida entrando no quarto de hospital que minha sogra estava e colocando as mãos sobre ela. No dia seguinte, eu amanheci com a mensagem do meu sogro dizendo que os médicos se confundiram, que minha sogra não tinha nenhum problema e que já estava com previsão de alta para aquela semana. A gente teve uma segunda experiência com Maria. Certa vez estávamos na missa, meu filho mais novo tem 1 ano, meu marido saiu com ele para que ele pudesse brincar um pouco lá fora. Na nossa paróquia, tem uma parte de cima, assim, que é bem alta, e tem uma parte de baixo da igreja, que é onde acontecem festas. Naquele dia, naquele domingo, meu filho foi para perto das grades. A reação que meu marido teve na hora do desespero foi falar: Johan, não, volta aqui, e correr. Quando meu marido corre, meu filho acha que meu marido ainda está brincando com ele e passa no meio das grades e cai de 3 metros de altura. A gente saiu desesperado da igreja, fomos correndo para o hospital. Chegando no hospital, a gente fez todos os exames possíveis e imagináveis. Quando saíram os resultados de tudo, a médica virou para mim e perguntou se meu filho realmente tinha caído de 3 metros de altura, porque ele não tinha nenhum galo na testa. Na hora de ir pro hospital, eu só sabia rezar. O nome da paróquia que a gente frequenta e que meu filho passou por essa experiência é Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Essa foi a virada de chave que eu precisava para acessar a fé católica e poder dizer que tudo com Jesus, nada sem Maria.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do testemunho dessas pessoas, já deixa a curtida e já se inscreve no canal, que a gente traz mais testemunhos quando a gente encontrar. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus e tchau!